E aí, pessoal, tudo bem? Conseguiram resolver as atividades das semanas 3 e 4 do PET volume 4? Então bora lá fazer a correção. Olá, eu sou Andréa Mata, professora de língua portuguesa, e vou resolver com vocês as atividades das semanas 3 e 4 do PET volume 4 do 7º ano. Semana 3. Unidade temática, análise linguística e semiótica. Objeto de conhecimento, sequências textuais, estilo. Habilidades. Resumidamente, analisar em diferentes textos os efeitos de sentidos decorrentes do uso de recursos linguísticos discursivos, de prescrição, causalidade, consequência, perceber e analisar recursos estilísticos e semióticos e conteúdos relacionados, empregos dos recursos linguístico-discursivos. Nós vamos estudar e analisar todos os recursos semióticos usados nos folhetos e panfletos. O uso de imagens, cores, tamanho de letra, todos esses recursos que são usados para transmitir a informação desejada e atingir o objetivo que se deseja. Persuadir o leitor a fazer alguma coisa, comprar algum tipo de produto, aderir a algum tipo de serviço ou mudar de atitude. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Então, nós já começamos com um folheto, panfleto. Em primeiro plano, nós temos a foto de um sanduíche enorme, um letreiro bem grande, as letras bem grandes, chamando bastante atenção. Reparem que as cores das letras combinam com as cores do sanduíche. Já é mais um recurso utilizado. E ele associa a essa linguagem verbal, que é a parte escrita, com a linguagem não verbal, que é a foto do sanduíche, as cores. Que recursos o autor utiliza para atingir o seu objetivo? Eu já acabei de explicar, né? Qual seria o objetivo dele? Divulgar esse sanduíche deles e persuadir o leitor, ou seja, convencer o leitor a comprar esse produto, esse sanduíche. Esse seria o objetivo dele. Então, o que é que ele usou? Ele associou a linguagem verbal, que é a parte escrita, com a linguagem não verbal, que é a foto do produto, as cores, o tamanho da letra. Esses foram os recursos que ele usou. Ele associou linguagem verbal e não verbal com cores e letras bem chamativas. Então, qual foi a intenção do autor do anúncio ao colocar o sanduíche em primeiro plano? Ele quis destacá-lo, quis chamar a atenção do leitor para o sanduíche. Número 3. O tamanho das letras na expressão tudo isso provoca que tipo de efeito no anúncio? Olha o tamanho do sanduíche e olha o tamanho das letras usadas. Tudo isso está se referindo a quê? A tudo isso aqui. Ao tamanho do sanduíche. Ele quis associar o tamanho da letra ao tamanho do sanduíche. E isso traz uma ideia de grandeza, de tamanho, ou seja, traz a impressão de que, assim como as letras, o produto também é grande. Número 2. Leia o texto e responda as questões. Então, nós já temos mais um folheto publicitário, mais um panfleto publicitário, dessa vez sobre a venda de um automóvel. Tudo associado ao carnaval, ao carnaval de ofertas. Número 1. De que se trata esse anúncio? É da venda de... Olha o desenho bem claro aqui. Trata-se de venda de carro ou venda de automóvel. Qual é o seu objetivo? No geral, qual é o objetivo de um panfleto? E qual seria o objetivo desse aqui? Para que ele fez esse panfleto? Com que finalidade? Apresentar informações sobre o produto a ser vendido. 3. Que recursos ele utiliza para atingir o seu objetivo? O objetivo dele qual é que você falou?
apresentar informações sobre o produto a ser vendido, né? Então, ele quer apresentar o produto e vendê-lo. E o que ele utilizou? Ele utilizou, assim como nós respondemos aqui no número 1, ó, que recursos que ele utilizou? Ele utilizou só a linguagem verbal? Só a linguagem não verbal? Ou ele associou tudo isso? A linguagem não verbal, ou seja, as imagens do carro, dos enfeites aqui de carnaval, as cores. Também você vê que sempre combina uma cor com a outra, as cores são harmoniosas. E usou também a linguagem verbal, com palavras, números. Ele usou linguagem verbal e não verbal. Número 4. Retire do texto os elementos destacados abaixo. Então, nós vamos olhar aqui o folheto e destacar. Letra A, elementos da linguagem verbal. O que é da linguagem verbal aqui? Tudo que não é imagem. Então, nós temos carnaval de ofertas, a marca do carro, aqui Onix, os telefones de contato, o preço e as parcelas, o vencimento da parcela, que é só em junho. Então, carnaval de ofertas, a marca do carro, telefones para contato, preço e parcelas, vencimento da primeira parcela. Letra B, elementos da linguagem visual, ou seja, os elementos não verbais, né? Olha, as máscaras, as cores, o desenho do carro, o logotipo, fotografia do produto, imagens ilustrativas de máscaras e logotipo. Aqui o logotipo, ó. Número 3. Releia o texto da atividade anterior e responda as questões. A atividade anterior é essa aqui, Carnaval de Ofertas. Letra A, número 1. O que significa a expressão Carnaval de Ofertas? Obviamente, esse folheto deve ter sido produzido na época do Carnaval, né? Ele não deve ter produzido isso lá na Páscoa. Nada a ver, né? Vocês vão ter que pensar em tudo o que envolve a palavra carnaval. O que lhe vem à cabeça quando você escuta essa palavra carnaval? No carnaval, as pessoas não pensam em aproveitar ao máximo, porque são só 3 dias. Temos os desfiles das escolas de samba, então nós podemos listar as escolas que vão desfilar, os blocos de carnaval, as escolas de samba. Então nós temos uma lista de atrações que vão durar pouco. Vai ser curto, afinal o carnaval só dura 3 dias. Então ele quis aproveitar essa época do ano e usou isso para persuadir o leitor. Ele associou toda a ideia do carnaval com a promoção dele. Então, o que seria a lista de blocos e escolas de samba desfilar? Ele pode associar a lista de promoções, a lista de vantagens que o leitor vai ter. Ele associou também ao tempo, como é rápido o carnaval. As ofertas também vão ser rápidas, então você tem que ir lá, tem que comprar de uma vez antes que acabe o carnaval. Então isso tudo você vai associar e resumir na sua resposta. Eu coloquei uma sugestão, obviamente você pode colocar de uma forma mais simples, de acordo com suas palavras. Então, o que significa a expressão carnaval de ofertas? Essa expressão remete à ideia de que, assim como há desfiles de blocos e escolas de samba no carnaval, a empresa oferecerá uma lista de várias ofertas, vários produtos com preço abaixo do normal. E que, assim como o carnaval dura poucos dias, as ofertas também acabarão logo. Como eu falei, você pode colocar com as suas palavras. Número 2. Como essa expressão pode convencer o leitor a comprar o carro? Eu praticamente já respondi aqui também e na explicação, né? Assim como o carnaval dura pouco tempo, as ofertas também acabarão logo. O leitor tem que correr para aproveitar logo essas ofertas. Então, como essa expressão pode convencer o leitor a comprar o carro?
dando-lhe a ideia de que essas ofertas logo acabarão e que este é o melhor momento para aproveitá-las, assim como acontece com o carnaval. Ou seja, o carnaval acaba logo, você tem que aproveitar o máximo possível. Número 3. Que elementos complementam a expressão carnaval de ofertas? Então, nós temos o elemento verbal, que são as palavras, carnaval de ofertas. E quais os elementos que vão complementar essa expressão? Os elementos não verbais, como as imagens das máscaras, dos confetes e serpentinas. Número 4. Qual frase do anúncio remete vantagens ao cliente? Ele olha aqui e vê que vantagem que ele vai ter se ele comprar esse carro. Olha aqui, primeira parcela só em junho. É uma vantagem e tanto, né? Se esse folheto foi divulgado na época do carnaval, ou seja, lá para fevereiro, ele teria até junho para começar a pagar o carro. Então, qual é a frase que remete a vantagem ao cliente? Primeira parcela só em junho. Número 5. As expressões por apenas e só em junho foram usadas com que intencionalidade? Quando a gente vê por apenas, aqui ó, por apenas, dá a impressão de que esse preço aqui é muito alto ou é muito baixo? E essa aqui só em junho também dá a impressão de que você vai ter que começar a pagar logo de qualquer jeito, ou que você vai ter um tempo ainda para se organizar. Então, quando eu uso por apenas, eu quero dizer que o preço está bem baixo e que aqui só em junho eu vou ter alguns meses ainda para aproveitar do produto que foi barato e só pagar meses depois. Então, essas são vantagens que foram oferecidas, né? Então, essas duas expressões foram usadas com que intencionalidade? Para destacar as vantagens oferecidas aos clientes, atraindo-os e chamando a sua atenção. Semana 4. A nossa unidade temática será Análise Linguística e Semiótica e Produção de Textos. O objeto de conhecimento, Semântica e Coesão, relação do texto com o contexto de produção e experimentação de papéis sociais. E as habilidades serão os de utilizar ou produzir textos, recursos de coesão referencial, você produzir textos coesos e coerentes, usando elementos de referenciação para evitar repetição, manter uma sequência lógica no seu texto. E habilidades de produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotoreportagens, reportagens, enfim, textos que circulam no meio jornalístico. Conteúdos relacionados, análise da coesão textual, vivência de diferentes papéis sociais, como produtor de textos de variados gêneros do campo jornalístico-midiático, como eu acabei de falar. Atividades. Número 1. Leia as informações abaixo e faça o que for solicitado. Nós temos aqui, então, uma lista de várias informações. Número 1. Agora, escreva uma notícia contendo todas as informações lidas. Não se esqueça de utilizar os recursos de coesão para dar sentido ao seu texto. Nós já vamos trabalhar essa habilidade de usar recursos de coesão referencial e sequencial. Ou seja, nós vamos ordenar estas notícias de acordo com as palavras que fazem referências a informações anteriores. Como? Observando os pronomes e palavras de coesão que temos no texto. Que nós sabemos que é um pronome relativo que refere-se a algo que acabou de ser dito. O que está sendo testado em São Paulo? A primeira vacina contra o coronavírus. Então, esse que refere-se à primeira dose. Mas que dose é essa? Quais as outras informações que se referem a essa daqui, que complementam essa primeira frase? Vamos continuar. Os testes. O os, que é um artigo definido. O artigo definido refere-se a algo que já foi dito anteriormente ou está sendo dito.
senão ele seria um artigo indefinido. Uns, né? Não são uns testes quaisquer, são os testes. Mas que testes são esses? Falta encontrar aqui a informação que explica que testes são esses. Outro artigo definido. 12 centros de pesquisa. Que pesquisa? Pesquisa a respeito de quê? A compra, outro artigo definido, refere-se a algo que foi dito ou está sendo dito no texto, ou algo conhecido pelo contexto. Mas foi a compra de quê? Certamente essa informação está aqui junto às demais. Nós temos aqui Pfizer e BioNTech e, de novo, Pfizer e BioNTech. Agora que nós já fizemos esse rastreamento das palavras que se referem a informações anteriores, nós vamos começar a organizá-las. Como nós não temos ainda a nossa notícia pronta, nós vamos deixar a manchete e a linha fina para o final. Primeiramente, o que se fala, o que que contém no primeiro parágrafo de uma notícia? Na lead. A lead contém o que, quando, onde, não é? Então, qual dessas informações aí indica o que aconteceu e quando aconteceu e quem fez parte desse acontecimento? Os Estados Unidos fecharam hoje um acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Pronto, já temos o que, quando e quem. Um acordo para quê? Um pedido inicial de 100 milhões de doses e vai desembolsar um total de 1,95 bilhão de dólares. Se é em dólares, quem será que vai desembolsar? Provavelmente o governo dos Estados Unidos, né? Então já podemos unir essas duas informações aqui no início da nossa notícia. Então vai ficar assim: os Estados Unidos fecharam hoje um acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para a compra de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Esse "para" está em vermelho porque foi uma palavra que eu usei para unir essas duas informações aqui, estabelecendo entre elas uma relação de finalidade. Né? Os Estados Unidos fecharam um acordo para quê? Para comprar 100 milhões de doses. Então, você já deve lembrar que esse aqui é uma conjunção. Em seguida, a gente pode continuar fazendo essa referenciação, usando todas essas palavras aqui que a gente sublinhou para encontrar a que eles se referem. Então, o próximo parágrafo pode ficar assim, com o acordo, novamente palavras que eu acrescentei para fazer a coesão e coerência no texto. Então, com o acordo, que acordo? Esse aqui, que os Estados Unidos fecharam com a Pfizer e a BioNTech. Com o acordo, o governo, que governo? O governo dos Estados Unidos. Para não repetir, eu usei um sinônimo. Então, com o acordo, o governo fez um pedido inicial de 100 milhões de doses e vai desembolsar um total de 1,95 bilhão de dólares, cerca de 10 bilhões de reais por elas. As farmacêuticas, quem são essas farmacêuticas? Essas duas aqui, Eu não falei que o artigo definido refere-se a algo que já foi dito? Então, essas farmacêuticas são essas aqui, Pfizer e BioNTech. Então, as farmacêuticas que anunciaram resultados positivos nos estudos da vacina experimental planejam produzir 100 milhões de doses. Aí aqui eu já juntei, anunciaram os resultados positivos. Até aqui nós falamos sobre os Estados Unidos. Nós temos uma referência ao Brasil também, não é? Aqui, no estado de São Paulo. A primeira dose da vacina contra o coronavírus que está sendo testada em São Paulo. Então, já no Brasil, 20 mil doses chegaram a São Paulo em voo que partiu da China. A primeira dose da vacina contra o coronavírus está sendo testada em São Paulo em 9 mil voluntários de 6 estados brasileiros
que serão monitorados durante 3 meses por um corpo científico. Então, que monitoramento será esse? Desse teste aqui com os 9.000 voluntários. Para finalizar, os testes são uma parceria do Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac Life Science, cujo estudo clínico envolve 12 centros de pesquisa em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Distrito Federal. Mais uma vez aqui em vermelho, palavras que eu usei para fazer a referenciação e a coesão entre as partes do texto. Nós sabemos que o cujo também é um pronome relativo que se refere a algo que foi dito, unindo esse antecedente, que vai ser dito logo em seguida, né? Cujo estudo clínico. Que estudo clínico é esse? Os testes que o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa estão fazendo. Então, agora que nós já temos a notícia completinha, nós podemos pensar na manchete. A notícia não fala sobre os testes de vacina nos Estados Unidos e no Brasil? Pensei nessa manchete. Vacinas contra a Covid-19 são testadas nos Estados Unidos e no Brasil. Subtítulo, linha fina, né? O título secundário. Estados Unidos encomenda 100 milhões e Brasil 20 mil doses da vacina. E o restante da notícia que vocês já viram. Então, como eu disse, as expressões, palavras e expressões em vermelho são aquelas que eu usei para dar coesão, né? Para unir as partes do texto. E coerência também, né? Para dar coesão e coerência ao texto, ou seja, dar unidade ao texto de forma que ele seja coerente, fazendo toda a referenciação. O que se refere a quem? Como eu já disse, essa é uma resposta pessoal. Eu dei aqui uma sugestão de resposta. Você pode fazer uma outra notícia com as suas palavras. O importante é não deixar de usar essas palavras que fazem a união e a ordem no texto, a sequência certinha dos acontecimentos. Número 2. Responda as questões como forma de planejamento para a produção textual. Ou seja, nós já sabemos que vamos responder essas questões e no final nós vamos fazer uma produção textual. Número 1. Que elementos fazem parte de um folheto ou panfleto? Lembra que nós vimos aqui na semana 3 que elementos fazem parte? Olha, linguagem verbal e não verbal, cores bem chamativas. Depois, novamente, que recursos ele utilizou? Utilizou linguagem verbal e não verbal. Então, concluindo tudo, que elementos fazem parte de um folheto ou panfleto? Elementos verbais e não verbais, diferentes tipos de cores e letras com uma linguagem objetiva e apelativa para atrair a atenção do leitor e persuadi-lo, ou seja, convencê-lo a fazer alguma coisa, comprar algum produto, aderir a algum serviço. Apelativa porque usa verbos no imperativo, que fala para você fazer alguma coisa. Por isso é apelativo. Número 2. Para que serve um folheto ou panfleto? Para que foram usados esses panfletos aqui, ó? Esse aqui do carro e esse aqui do hambúrguer? Com que objetivo? Para apresentar produtos e serviços com o objetivo de incentivar o seu leitor a adquiri-los ou divulgar ideias e opiniões com a intenção de mudar o comportamento do seu leitor. Mais uma vez aqui, você pode responder com as suas palavras, desde que não fuja dessa ideia de que o panfleto tem o objetivo principal de vender, divulgar, persuadir o leitor. Número 3, onde esses textos circulam? Ele está atrelado à esfera publicitária.
Seu suporte é uma folha avulsa e é entregue diretamente às pessoas ou deixados em lugares acessíveis. Nas ruas, as pessoas entregam, passam de mão em mão esses folhetos. Número 4. Se você pudesse divulgar um folheto ou panfleto educativo na sua escola, qual assunto você abordaria? Aqui é uma resposta pessoal. Você é que vai lembrar aí de toda a sua vivência escolar e dizer aqui que assunto você usaria para colocar num folheto ou panfleto. Número 5. Quais seriam os elementos que você utilizaria no seu panfleto? Ora, nós já estudamos, acabamos de ver aqui quais são os elementos que fazem parte, né? Então, você vai usar esses elementos aqui. Você pode aqui especificar quais são os elementos que você vai usar. Que tipo de imagem, que tipo de letras, se é letra grande ou pequena, o que tipo de cores você vai usar, você pode colocar aqui também. Eu respondi assim, eu respondi de uma forma bem geral. Elementos verbais e não verbais, como a linguagem objetiva e apelativa, para atrair a atenção do leitor e persuadi-lo. Agora é hora de criar um panfleto educativo sobre o tema que você escolheu. Não esqueça de utilizar texto verbal, imagens, diferentes fontes de letras e cores, se possível. Aqui, obviamente, é uma resposta pessoal. Eu não vou fazer um panfleto aqui para você, né? Você vai ver o que você respondeu aqui no número 4, qual tema você usaria, e vai desenhar aqui o seu panfleto. Com bastante colorido, com letras grandes, um título chamativo. Se puder, você ou desenha ou cola figuras para facilitar a passagem da sua informação. Enfim, você vai produzir o seu próprio panfleto. Agora, finalmente, encerramos as semanas 3 e 4 do PET volume 4 de Língua Portuguesa do 7º ano. Não deixe de enviar as suas atividades, mantenha sua rotina de estudo, faz uma semana de cada vez, matéria por matéria, e vai enviando para os seus professores. Afinal, todas as suas atividades contam como carga horária, e se você não fizer, será como se você estivesse faltando a todas as aulas. Imagina faltar a aula durante um mês ou até 4 meses, que é o período dos 4 PETs que nós já estamos tendo. No mais, mantenha-se seguro, continue mantendo o distanciamento social, lave sempre bem as mãos com água e sabão. Precisou sair? Use máscara corretamente, tapando bem a boca e o nariz. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais, até a próxima semana.